Muito bom dia a todos novamente. Teremos início agora ao quarto painel, intitulado Respostas Complementares da Saúde e da Segurança Social na região do Alentejo. Gostaria apenas de referir que, para além dos nossos participantes presenciais, temos também cerca de 50 pessoas a visualizar o fórum em casa, nos seus locais de trabalho, e a seguirem-nos também de perto. Passo a palavra então novamente à nossa moderadora, à doutora Ana. Muito bom dia a quem acabou de chegar. Passo então a apresentar este último painel da manhã e que realmente muito nos apraz ter aqui, que é este capital humano vindo diretamente do Alentejo. Passo a apresentar então a doutora Josefa Coelho, é assistente social, licenciada pelo Instituto Superior de Serviço Social desde 2000, é responsável aqui no âmbito do Hospital Dia, enquanto assistente social na sua área, no Hospital Dia está ligado ao Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da unidade local do Baixo Alentejo. Doutora Ana Matos Pires, penso que é uma referência, todos conhecem certamente nesta sala e lá em casa também. O seu nome já ultrapassou as fronteiras de Alentejo e de cá deste lado também do Rio Tejo e do Algarve. A doutora Ana Matos Pires é licenciada em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto. É mestre em Psiquiatria e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, assistente hospitalar graduada sénior de Psiquiatria da Unidade Local do Baixo Alentejo, onde é a diretora do Serviço de Psiquiatria, é a coordenadora regional da Saúde Mental do Alentejo, é assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental e membro da Comissão de Acompanhamento da Reforma da Saúde Mental e foi também psiquiatra no Algarve, mais propriamente no Hospital de Portimão. Caras, tenham a bondade, porque estarão as duas em sintonia. Ora, bom dia a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui, falar um bocadinho do Hospital Dia da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Bem, o Hospital Dia foi criado em 2014. Porque é que surgiu? Surgiu da necessidade, obviamente, de haver muitos doentes com sintomatologia, com doença mental grave, com sintomatologia negativa, em situação de isolamento social, com famílias pouco colaborantes, com muitos reinternamentos, na altura ainda no CHPL, doentes e famílias com fracas competências pessoais e sociais, a necessidade de reabilitação e também por uma grave falha na comunidade, que era a inexistência de respostas na comunidade. Na altura abrimos só com um dia, portanto era só um dia de atividades, com o esforço dos técnicos que existiam no departamento para dar resposta às outras valências, mas resolvemos criar e avançámos com um grupo de doentes só um dia por semana. Atualmente são 4 dias por semana, só não há atividades à quarta-feira, que é o dia das reuniões do serviço. O grande objetivo do Hospital de Dia, portanto, foi criado para tratar, acompanhar e reabilitar os doentes psiquiátricos cuja gravidade clínica exige um plano terapêutico individualizado, intensivo e multidisciplinar, que inclua não só o tratamento psicofarmacológico, mas, sobretudo, o tratamento e o acompanhamento psicoterapêutico e de reabilitação. Mais concretamente, o que é que nós queríamos? Melhorar a qualidade dos nossos doentes, pretendíamos trabalhar a reintegração familiar, social e profissional ou ocupacional, reduzir a necessidade e o tempo de hospitalização em unidades de agudos e, no fundo, diminuir os gastos totais com os cuidados hospitalares.
Quais eram e quais são os critérios de admissão no hospital de dia? Portanto, de inclusão, 7 a 10 doentes com idade superior a 17 anos, portanto adultos, utentes do serviço de psiquiatria com doença mental grave, estabilizados clinicamente e que podem permanecer no hospital de dia de entre 6 a 12 meses. É muito relativo, já vão perceber porquê. Alguns saem antes, mas a maior parte fica muito além dos 12 meses. Critérios de exclusão: doentes com esquizofrenia ou doença bipolar com consumos de substâncias, com debilidade, com perturbação da personalidade ou em fase de descompensação aguda. A nossa equipa atualmente é composta por uma psiquiatra, que é a coordenadora, a doutora Lucília Bravo, uma enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria, que é a enfermeira Carmo Lampreia, uma terapeuta ocupacional, que é a Ana Grazina, uma psicóloga clínica, que é a Ana Charras, e a assistente social, que sou eu. Portanto, como é que é feita a referenciação? É pelo psiquiatra assistente, ainda no internamento ou já em consulta. A psiquiatra faz uma primeira consulta de avaliação. A psiquiatra, coordenadora do Hospital de Dia, faz um diagnóstico e traça os objetivos. Não, peço desculpa. A psiquiatra assistente envia a referenciação para a psiquiatra do Hospital de Dia, que depois faz uma consulta onde faz a sua avaliação. Depois dessa avaliação, a situação do doente é discutida em equipa e elaborado, decidido se é incluído ou não e elaborado o plano se for incluído. Atualmente as atividades que temos são estas: o acolhimento, terapia ocupacional, que temos há pouquíssimo tempo, o treino de AVDs, a psicoeducação, atividade física, arte-terapia, integração socioocupacional ou profissional, o grupo terapêutico. E assim, são muitas atividades, mas a maior parte delas são quinzenais, portanto, uma semana umas, outra semana outras. O acolhimento é sempre, é semanal, terapia ocupacional é semanal, treino de AVDs é quinzenal, psicoeducação é quinzenal, a atividade física é semanal, a arte-terapia é semanal, a integração socioocupacional é quinzenal e o grupo terapêutico é semanal. E temos a jardinagem, que é semanal, a oficina de leitura é quinzenal e o jornal também. Eu fui durante muito tempo responsável pelo jornal, que é uma edição trimestral, onde são trabalhadas várias questões com os doentes, nomeadamente a questão da doença mental, em que todas as edições havia o tema central ligado sempre à situação de doença mental. O grupo de psicoeducação de doentes com doença bipolar, e depois temos as atividades exteriores que são pontuais, né? Não são semanais nem quinzenais. As atividades da rede social do Conselho de Beja também são pontuais. Reunião de equipa é semanal, consulta de psiquiatria é mensal e a consulta de psicologia, quando solicitado, quando é considerado ao acompanhamento individual. Depois de permanecerem algum tempo no hospital de dia e mediante avaliação da equipa, e como nós temos grave dificuldade em dar alta aos doentes do hospital de dia por falta de respostas e estruturas na comunidade, criámos este programa, que é o programa Integra. Portanto, falámos com a administração do hospital, primeiro com a direção do serviço, depois com a administração do hospital e integramos os doentes que nós achamos que já estão em condições de poderem desempenhar algumas funções
dentro do hospital, em alguns serviços do hospital, e eles vão para lá com a nossa supervisão. Portanto, normalmente é a enfermeira Carmo que vai fazer a ligação com esses serviços e vai acompanhando enquanto eles lá se mantêm. E já tivemos integrados doentes, já tivemos integrados no bar, no serviço de informática, no serviço de costura, no arquivo clínico, na recepção, na reprografia e na carpintaria. Supostamente este programa é para fazer depois a ponte para o exterior, para a comunidade. A dificuldade é chegar depois ao exterior. Portanto, nem sempre, e posso dizer garantidamente que a maioria das vezes não conseguimos resposta no exterior. Por isso é que eu estava a dizer que a alta é difícil, e por isso é que os doentes se mantêm às vezes muito além dos 12 meses, porque não havendo receptividade da comunidade, nem estruturas de apoio e nem o tal emprego protegido, que é extremamente difícil, eles mantêm-se ali durante muito tempo, porque o objetivo era eles passarem por esta experiência de trabalho e depois integrarem fora as medidas que estão delineadas, né, e legalmente definidas para as pessoas com incapacidade. Mas o problema é que as respostas são pouquíssimas. Portanto, quem pode, portanto, as empresas ou as organizações estatais, não está ainda muito sensibilizado, para não dizer quase nada, para estas questões. E então há sempre muita dificuldade. Eles têm, efetivamente, isto é um processo burocrático, né? Eu antes fazia o contacto com as entidades para as sensibilizar primeiro, para elas depois fazerem a candidatura, porque eles têm que fazer uma candidatura ao IFP. Entretanto, deixei de fazer isso e passam todos pelo Centro de Recursos. O Centro de Recursos, temos 2 em Beja, e esses que dão resposta ao distrito todo, e esses depois é que fazem a ponte com o IFP e com as organizações. Mas não havendo este trabalho de sensibilização, ainda mais difícil é as instituições fazerem as tais candidaturas. Embora elas até sejam, na grande parte, muito vantajosas, mas pronto, ainda há muita dificuldade. E pronto, e é muito difícil, e a alta do hospital de dia é um grande desafio, e quando conseguimos, verificamos que aqueles que conseguem integração no mercado de trabalho, ao abrigo dessas medidas, dificilmente conseguem um contrato normal de trabalho, normal, entre aspas. Penso que toda a gente percebe o que é que quer dizer. Um contrato de trabalho, né? E esse é o verdadeiro desafio, porque é assim, as pessoas integram uma vez uma medida, são 9 meses ou 12 meses. Depois, eventualmente, a seguir podem fazer outro, mas depois têm que estar um tempo à espera. E naquele tempo aquele doente vai descompensar, porque a ocupação é fundamental para a estabilidade. E pronto, e isto é um verdadeiro desafio, e temos pessoas a voltar a reintegrar o hospital de dia, que já tinham tido alta e, portanto, estão a reintegrar, e estamos a começar o processo de novo. Portanto, isto é difícil. Trabalhar sem recursos é muito difícil, e precisamos muito das respostas da comunidade, que eu constato, infelizmente, desde há 20 anos para cá que trabalho com a psiquiatria e para a psiquiatria e para os doentes, e constato que as respostas são exatamente as mesmas. Tivemos durante um período de tempo um fórum socioocupacional da responsabilidade da CERCICOA, e que foi muito bom, foi excelente, mas era um projeto financiado e o projeto acabou. Portanto, pediram para continuar, mas não foi validado. Sei que, entretanto, já fizeram outra proposta, mas até à data ainda não voltámos a ter. Foi o único que tivemos, foi uma experiência muito boa, e
e pronto, e é pena. Temos a CERCICO, nomeadamente, que é uma entidade que se tem esforçado muito para dar apoio aos nossos doentes, a CERCI Beja, que também dá apoio em algumas vertentes, mas pronto, são aqueles doentes que têm a deficiência com a doença, não dá para dar resposta a todos, impossível. E pronto, e é muito difícil. E neste momento temos uma equipa de apoio domiciliário dos cuidados continuados, que está ainda em fase de arranque, por assim dizer. A Santa Casa da Misericórdia de Beja também fez um projeto para um uso, mas que está, tanto quanto sei, parado, e portanto não temos respostas na comunidade. Nem temos, em termos de integração laboral ou ocupacional. A Santa Casa tem-nos dado umas respostas pontuais, por exemplo, em termos de programa de voluntariado, porque também há situações que têm, de pessoas que são reformadas por invalidez, com uma invalidez absoluta e, portanto, também não podem exercer trabalho remunerado e, portanto, no sentido ocupacional, tentamos os programas de voluntariado, mas também não é fácil, tem que haver muito trabalho com as entidades, a Santa Casa tem-nos ajudado nesse aspecto, mas são respostas pontuais e que não chegam, claramente insuficientes, pronto. E precisamos mesmo de ajuda neste aspecto, porque não conseguimos sozinhos fazer tudo, tratar e resolver todos os problemas, é impossível. Isto trouxe só uma imagem para ilustrar do nosso jornal e que é muito bem aceito por eles, onde falamos da saúde mental, falamos de notícias que acontecem na comunidade, damos conta das visitas e dos trabalhos que fazemos, e por aí eles gostam muito. Falamos do desporto, enfim. Agora não sou eu que estou responsável, mas fui durante muito tempo e foi um trabalho muito gratificante. Pronto, obrigada. Olá a todas e a todos. Um beijo e um abraço muito forte, particular para a Ana. Sim, passei por Portimão com imenso orgulho, onde deixei amigos para a vida. E fui, enfim, abraçar outros desafios, sou mesmo assim, não estou quieta, e não me arrependo de ter vindo para Portimão, como não me arrependo de ter saído, e de facto neste momento estou a fazer piscinas semanais entre Lisboa e Beja, onde estou realmente a dirigir o serviço de psiquiatria, que tem profissionais tão fantásticos como a que acabaram de ouvir, que é uma mulher, para já todos temos medo dela, não é? Porque é um conteúdo hospedeiro. E depois é o exemplo de como se fazem omeletes sem ovos em sítios tão precários deste país. Eu fui para Beja em 2013. Beja era, na altura, o único distrito do país que não tinha internamento de agudos. Tinha um psiquiatra reformado, com contrato de trabalho de reforma, e uma prestação de serviços de uma colega da Lucília que vinha do CHPL 16 horas. E, portanto, aquela estrutura, aquele serviço local de saúde mental, enfim, tinha uma pedopsiquiatra, mas isto era, do ponto de vista médico, a realidade em Beja em 2013. E aquele serviço local de saúde mental manteve-se à custa da resiliência e do enorme trabalho dos outros grupos profissionais que não os psiquiatras. Felizmente a realidade mudou, não estamos tão bem quanto gostaríamos, mas não tem rigorosamente nada a ver com 2013.
Eu hoje estou aqui, essencialmente, a Ana apresentou-me assim como a Olívia Patroa e a Olívia Empregada, e é verdade, eu nos últimos tempos tenho andado a fazer estas coisas de Olívia Patroa e Olívia Empregada, mas hoje eu estou aqui como coordenadora regional da saúde mental do Alentejo, não estou só como diretora do Serviço de Psiquiatria de Beja, estou como coordenadora regional da saúde mental do Alentejo. E antes de vestir essa fatiota, dar dois apontamentos sobre aquilo que acabámos de ouvir. Primeiro, adorei as aspas com os dedos da Josefa quando se referiu à integração profissional e depois, indo um bocadinho do particular para o geral, efetivamente, a área de abrangência da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo tem neste momento uma equipa de apoio domiciliário, que é uma das tipologias dos cuidados continuados integrados de saúde mental, que só dá resposta ao Concelho de Beja, portanto, a extensão é brutal e não temos outra cobertura que não, e está de facto no início da sua atividade, tem a vantagem de ter começado a atividade ao mesmo tempo que o projeto piloto da equipa comunitária de saúde mental, que também é de Beja, e portanto tem esta vantagem de articulação e de início de trabalho. E depois corrigir a Josefa, a unidade socioocupacional que foi proposta pela Santa Casa da Misericórdia de Beja, como também uma estrutura dentro das várias tipologias de cuidados continuados integrados de saúde mental, não está parada, foi chumbada. Porque efetivamente as legislações, a legislação que atualmente existe em termos de cuidados continuados integrados não está, do meu ponto de vista e do ponto de vista de muita gente, e de muita gente com responsabilidades nas políticas de saúde mental deste país, nomeadamente a Paula Domingos e nomeadamente o Miguel Xavier, não está nada adaptado àquilo que são as necessidades de uma unidade socioocupacional para doentes mentais. Só para vos dar um exemplo prático que às vezes ajuda a percebermos estas coisas. Está determinado que devem ser sítios no centro das cidades ou das vilas, e quando de repente se propõe uma estrutura de um uso atrás da Câmara Municipal de Beja, num edifício que é património regional, o problema é um degrau de 3 centímetros. Portanto, enquanto nós continuarmos a não conseguir avançar por questões destas, e isto não for efetivamente revisto, enfim, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil para os cuidados continuados integrados nacionais e, obviamente, muito mais difícil ainda para os cuidados continuados integrados de regiões mais periféricas, de que o Alentejo e o Algarve são o exemplo típico. Eu brinco sempre dizendo, há 4 anos, um comitê da Comissão dos Direitos Humanos da ONU esteve em Portugal a visitar várias coisas, e uma das coisas que visitou foram os diferentes serviços locais de saúde mental, nomeadamente internamentos. E nós que temos, de facto, um internamento no Vinho e um edifício fantástico, e as críticas que foram feitas por essa comissão foi faltar-nos uma câmara de videovigilância no quarto de isolamento, crítica acertada, e a estrutura do internamento de agudos de psiquiatria ser demasiado hospitalar. E depois não deixamos abrir estruturas na comunidade que devem ser o mais parecido possível com as casas das pessoas. Pronto, dadas estas ferroadas que eu não deixo nunca e não me vou calar nunca dias da área, portanto espero francamente, agora fala a Ana com responsabilidades em estruturas de políticas de saúde mental nacional, espero mesmo que haja mudanças e adequação àquilo que devem ser as respostas. A integração dos cuidados
A integração da saúde mental na rede geral de cuidados continuados integrados, por um lado, foi um ganho, porque os cuidados continuados integrados de saúde mental tiveram mais de 10 anos na gaveta e, portanto, desse ponto de vista foi um ganho. Agora, tem que haver particularidades, da mesma maneira que há, por exemplo, em relação aos cuidados paliativos, tem que haver particularidades, porque a maior e principal diferença, comparativamente para a rede geral, é que os doentes psiquiátricos estão de pé. Nós não temos camas. É uma coisa que me faz muita comichão e desperta uma contra-atitude importante em mim cada vez que eu ouço falar X camas. Não é X camas para a saúde mental. São X lugares, porque a cama, nestas estruturas de resposta, existem para as pessoas irem dormir, como nós vamos dormir em nossas casas, ou então quando estão fisicamente doentes, como nós ficamos quando temos uma gripe ou quando estamos com Covid. E, portanto, a perspectiva tem que ser sempre em termos de lugares e não de camas. Bom, dito isto, eu acho que aquilo que a saúde mental tem neste momento no Alentejo e no país todo de articulação formal com a Segurança Social, aliás, a formalização dos dois ministérios, Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, são os cuidados continuados integrados, porque de resto não há formalmente esta interligação. E eu julgo que isto tem que ser efetivamente revisto. Não há saúde sem saúde mental, diz a OMS há muitos anos. Eu acho que a saúde mental foi o único efeito secundário simpático da pandemia. Finalmente parece que toda a gente descobriu que havia saúde mental e, sobretudo, que havia doença mental e a necessidade de prevenção e de promoção da saúde mental. E vamos então tentar aproveitar isto e, portanto, não se faz boa saúde mental sem interligação com outras áreas e com outras políticas e com políticas que vão da segurança social à educação, à justiça, ao trabalho, e isto está escrito, determinado, são boas práticas e são orientações mundiais de trabalho em saúde mental. De facto, a única coisa que está formalizada é no âmbito da rede de cuidados continuados integrados, porque tudo o resto acontece isto que a Josefa acabou, e muito bem, de falar. Não foi por acaso que nós, no Alentejo, quando recebemos este convite para estarmos aqui hoje, optámos por trazer um exemplo de uma estrutura que é da nossa responsabilidade do serviço, para falar num fórum em que o objetivo é saúde e segurança social. É porque isto é o exemplo acabado de como esta boa interligação é necessária e não está formalizada. Não está, de facto, formalizada. Não está formalizada por desleixo, não está formalizada, isto é a opinião pessoal, não está formalizada por desleixo, não está formalizada por desinvestimento e não está, sobretudo, formalizada por estigma. E não tenham dúvida nenhuma que enquanto este estigma não for quebrado, dificilmente o panorama geral irá ser melhorado. A rede nacional, aquilo que temos no Alentejo neste momento é única e exclusivamente, enfim, as estruturas como respostas formais extra serviços locais de saúde mental, são as tipologias da Rede Nacional de Cuidados Continuados com uma precariedade absoluta. O Alentejo tem, neste momento, 2 equipas de apoio domiciliário, uma na zona de Porto Alegre, outra na zona de Beja, de adultos, uma equipa de apoio domiciliário que ainda não iniciou funções porque não há um pedopsiquiatra para fazer a ponte e a referenciação para esta equipa em Évora, e tem desde a semana passada, ou a outra semana, já não sei, já não me lembro bem, uma residência de apoio moderado que demorou 5 anos a ser aberta porque faltava um montacargas, que afinal não é um montacargas, é uma plataforma elevatória. Esta é a realidade nua e crua em novembro de 2021 na região Alentejo. E
com isto nós não podemos fazer muito mais do que aquilo que fazemos e custa-nos horrores arranjar, e arranja-se porque a Josefa de facto é uma mulher que fura por onde pode, e é de uma desumanidade mandarmos doentes nossos que permanecem num internamento de agudos 1 ano com alta clínica e sem alta social, e eu, como diretora de um serviço de psiquiatria, assumo completamente que, se for preciso lá ficarem 1 ano, ficam 1 ano, contra tudo e contra todas aquilo que são as regras da boa gestão hospitalar, mas para a rua não vão. E o que acontece é, parte do coração, e faz-nos, eu pelo menos a mim, enfim, controlo-me para não dizer, mas na minha cabeça as asneiras fluem e saltam em pensamento, mandar doentes que nunca saíram do Baixo Alentejo para a Guarda, ou mandar doentes para o Pisão, que são estruturas de recursos sem nenhuma adequação reabilitativa. E, portanto, eu acho que, de uma vez por todas, isto é uma realidade que tem que ser pegada e tem que ser frontalmente discutida. Porque se isto não acontecer, nós daqui a 10 anos estamos rigorosamente na mesma. E vou calar-me e deixar uma provocação que funciona também como um bom exemplo do lado contrário. A pandemia veio expor aquilo que todos nós, enquanto cidadãos e, sobretudo, todos nós, enquanto pessoas que trabalham na área da saúde e ou na área da segurança social, já sabíamos há muito tempo, que é o péssimo, ou não direi o péssimo, agora estou a ser injusta, as dificuldades de funcionamento dos lares de idosos, pomposamente chamados estruturas residenciais para idosos. O que acontecesse é que a saúde só entrava nestas estruturas, ou só entrou nestas estruturas, e o Alentejo aí é um excelente exemplo, quase por requisição civil, quando um lar de Reguengos tinha metade das pessoas infectadas, e quando a saúde lá entra, metade dos funcionários não estavam, e os primeiros doentes a saírem de lá foram, e a dirigirem-se para o hospital de Évora, foram velhinhos desidratados e desnutridos, porque há 5 dias que não tinham os seus, enfim, os cuidados que mereciam. Porque na estrutura, na formalização de uma ERP, não há nenhuma obrigação de haver um médico. Há um médico que vai passar receitas. E desculpem-me a franqueza, mas eu não consigo deixar de dizer isto, que tem uma prestação de serviço de 2 horas e, portanto, não pode fazer muito mais do que passar receitas, e tem a obrigação de ter um enfermeiro que nem sequer obriga a estar 24 horas. Não há nenhuma obrigação de ter um psicólogo, não há nenhuma obrigação de ter um fisioterapeuta, não há nenhuma... E isto é o outro lado, ou seja... se houver esta clivagem, segurança social de um lado, saúde do outro, e se esta articulação, que é clara e necessária, não se fizer de uma maneira completamente desburocratizada, sem ser sem ser numa equipa verdadeiramente multiprofissional e multidisciplinar, e não desvirtuando o que estas palavras têm e significam, nós não vamos conseguir avançar. Os doentes
mentais, nomeadamente os doentes mentais graves, os processos reabilitativos não vão ser feitos e do lado das estruturas que dependem diretamente da Segurança Social e que necessitam pontualmente do apoio da saúde, não só da saúde mental, mas também da saúde mental, vão continuar a funcionar mal. As crises servem também para isto. Nós estamos ainda numa pandemia, esperemos que o pico já tenha, enfim, passado, ainda que regiões da Alemanha ontem entraram de novo em lockdown, mas esperemos que não chegue cá. Se esta pandemia que apanhou toda a gente e todos os sistemas de saúde sem alternativas, se isto se vir para se repensar a estruturação e as interligações, que sirva para isso. E os exemplos saltam debaixo das pedras. E, portanto, no fundo, mais do que lamentar a inexistência de estruturas de resposta na comunidade de saúde mental, faz-se um bocadinho das obrigações da saúde mental, e nomeadamente dos médicos psiquiatras, é uma atividade para dentro do hospital, nomeadamente os internamentos, a psiquiatria de ligação, as respostas à urgência. A grande parte do trabalho da saúde mental não é hospitalocêntrica, é para a comunidade. E se é verdade que nós temos que sair para a comunidade também tem que se abrir para nós. E se isto não acontecer, nós daqui a 10 anos estamos aqui, comigo, a dizer que o Alentejo, a realidade é esta, provavelmente com a Carme e a Ana Cristina a dizerem que a realidade no Algarve é um bocadinho menos precária deste ponto de vista do que no Alentejo, e a lamentar-nos. Portanto, eu não sou uma mulher de lamentações, acho que vale a pena lutar pelas coisas, acho que estamos numa altura em que a saúde mental não teve nunca a visibilidade, nem o investimento económico que o PRR lhe permite. Recordo que há 88 milhões destinados à saúde mental no PRR, que já foi assinado por Bruxelas, e nós todos que já estamos a trabalhar na área da saúde mental, sejamos técnicos de saúde, sejamos técnicos de serviço social, terapeutas ocupacionais, o que for, enfermeiros, o que for, temos, e em particular quem tem responsabilidades políticas na área da saúde mental, temos a obrigação de não deixar, e garanto-vos que não, naquilo que depender de nós, não vai ser deixado em mãos alheias e não vamos largar o osso. Vou-me calar, agradecer de novo o convite que me foi feito. Vamos ter aqui um período de algumas questões, se assim o entenderem, quer aqui, quer lá em casa. Temos questões, de facto, lá de casa, tanto uma para a doutora Josefa como outra para a doutora Ana Matos Pires. Se calhar começo aqui com a doutora Ana Matos Pires, e a pergunta é: como é que se pode desbloquear esta falta de respostas no Alentejo? Eu não sei se a pessoa que fez a pergunta me está a perguntar especificamente a falta de respostas em relação aos cuidados continuados integrados. Vamos assumir que sim. A pergunta foi ambígua, por isso... Pronto, vamos assumir que sim. Não se pode, não há o desbloquear face ao Alentejo. A organização da saúde mental no país implica a existência de 5, enfim, de um Programa Nacional para a Saúde Mental e depois de 5 coordenadores regionais. E do lado dos cuidados continuados também há 5 coordenações regionais. E, portanto, há uma obrigação da resposta a ser concertada a nível nacional. Obviamente que o que se passa é que há regiões onde a lei rígida e desadequada é mais facilmente ultrapassável, e outras regiões onde a lei rígida e desadequada é menos facilmente ultrapassável. E, portanto, o grande primeiro obstáculo no Alentejo, acho eu, é a maleabilidade desta lei. Também sei
que essa legislação específica está para mudar em breve e, portanto, a resposta objetiva a essa pergunta é, se calhar é o primeiro passo para desbloquear, que é facilitando, porque eu relembro que os cuidados continuados integrados, todos eles, e na saúde mental também, não são prestados pelo Estado, não são prestados nem pela Segurança Social, nem pelo Ministério da Saúde. São pagos por esses dois ministérios as estruturas da comunidade, IPSS, ordens religiosas, associações que apresentam propostas de respostas. E depois o Estado português paga o trabalho, paga mal por doente, e se calhar isso é uma maneira de melhorar grandemente, é rever esse pagamento. Mas também é verdade que há um grande obstáculo naquilo que são as regras físicas. Eu não estou a defender a existência de pardieiros. Estou a defender a adequação daquilo que são as necessidades, nomeadamente em termos de estrutura, para aquilo que são as reais necessidades dos utilizadores. Eu acredito que isso é o primeiro passo. Já agora, a outra pergunta que era para a doutora Josefa, relativamente aos hospitais-dia, é... Quais são as vantagens dos fóruns enquanto um complemento no trabalho de competências do utente que têm em relação aos hospitais-dia? Ou seja, qual o complemento dos fóruns face aos hospitais-dia? Josefa, deixe-me só dar, antes de responder, para as pessoas, eu acho que nós temos que estar informados e que as palavras contam. Neste momento, os fóruns são passado. Os fóruns que ainda existem vão ser reconvertidos. Portanto, neste momento chamam-se unidades socioocupacionais. É assim, a vantagem são estruturas diferentes, né? O hospital de dia é uma estrutura, é uma valência hospitalar e o fórum ou a unidade socioocupacional é uma estrutura comunitária, portanto, que está na comunidade e que é assim, dependendo da situação do doente, mas tem um objetivo diferente. Normalmente o hospital de dia seria uma estrutura de transição, por exemplo, do internamento para uma unidade socioocupacional ou para uma integração profissional, eventualmente, ou ocupacional, né? Mas são estruturas diferentes. O objetivo do hospital de dia é continuar a tratar o doente que saiu do internamento, né? E prepará-lo para sair para a comunidade. A estrutura da unidade já é uma estrutura da comunidade e onde o doente se vai manter, depois dependendo da situação, com objetivos de sair ou de se manter mais tempo, mas são estruturas diferentes, uma da comunidade e a outra é hospitalar. Não é? Portanto, ambos são importantes e ambos complementam-se. Portanto, tanto é importante um como é importante o outro. Seria... É assim, no nosso caso concreto, o hospital de dia é muito importante, ainda é mais importante porque nós não temos nada lá fora. E por isso, cá está a tal dificuldade que eu falava da alta. Não é? Por isso é que temos tanta dificuldade nas altas dos doentes do hospital de dia, porque dificilmente temos na comunidade aquilo que eles precisam. Não há mais questões? Posso, se me permite. Muito bom dia. Muitos parabéns à mesa pelas apresentações que fez. Não é propriamente uma pergunta, mas é um agradecimento à doutora Ana Matos Pires por as questões que ela trouxe à mesa e que são muito melindrosas e ficam muito caras às famílias e às pessoas que sofrem doença mental grave. Nós precisamos, efetivamente, de novas respostas para as pessoas que, infelizmente, face à incapacidade que a doença lhe provoca, não têm condições de serem encaminhadas nem para unidades socioocupacionais, ou eventualmente até passam pelas unidades socioocupacionais e os resultados, infelizmente, ficam aquém das expectativas, e eventualmente poderão também passar por residências de apoio moderado ou apoio máximo.
Portanto, o que as famílias esperam e desejam é que, com as verbas propostas que Portugal, à partida, receberá para desenvolver uma série de medidas no âmbito do PRR, surjam efetivamente essas novas respostas, para que os nossos doentes não sejam encaminhadas para estruturas. Aqui não está em causa se é segurança social ou saúde, mas sim o tipo de serviço que lhe é prestado. Porque um doente que vai, por exemplo, para um pisão, eventualmente terá, dificuldades diferentes de um doente mental com uma doença grave. Por outro lado, eu só gostaria aqui de realçar também a importância do hospital de dia, conforme a doutora Josefa disse. E não se pode confundir com as unidades socioocupacionais, penso eu, porque se o doente tem várias intervenções, para além das farmacológicas, que lhe são determinadas na consulta de psiquiatria ou pedopsiquiatria, tiver algumas intervenções psicoterapêuticas, sociais e culturais no âmbito do hospital de dia, isso só vai contribuir para que ele adquira as competências essenciais e necessárias para poder depois ser referenciado para, então, as unidades dos cuidados continuados. Até porque, corrijam-me se eu estiver errada, durante essa fase de intervenção no hospital de dia, o doente ainda não teve a alta clínica, penso eu. Muito obrigada, bem-aja. Então, começando pelo fim e abusivamente respondendo pela Josefa, não teve alta clínica do hospital dia, teve alta clínica do internamento, mas não teve alta clínica do hospital dia, ou não teve alta clínica da consulta, enfim, do acompanhamento ambulatório. Um aspecto que me... Obrigada, doutora Joaquina. Um aspecto que me parece também muito importante, porque nós só informados é que somos bons consumidores. E isto aplica-se às calças de ganga e aos sapatos e aplica-se à democracia. Só com melhor informação é que nós somos melhores consumidores da democracia e melhores consumidores daquilo que o Estado Social, do qual eu sou uma defensora, tem para nos dar, e é que nós podemos pedir, reclamar melhores respostas. Dizer que o PRR não é um apanágio não é galinha dos ovos de ouro, é uma sorte, porque a última vez que do lado da saúde mental se tinha havido algum tipo de investimento que não fosse o dinheiro corrente de mercearia, tinha sido em 2009 e tinham sido 5 milhões e, portanto, desse ponto de vista, esta mudança de quantidade é muito importante, não é tanto como aquela que seria necessária, mas é extraordinariamente importante e seguramente, até porque recordo, o PRR não são fundos europeus, é uma estrutura na saúde mental, como em todas as áreas, que foi obrigado a ser planeado e orçamentado com Bruxelas e que vai ter a supervisão de Bruxelas com metas e com avaliações periódicas muito claras, e se o compromisso X que está previsto ser terminado 31 de dezembro não estiver consumado, já não se avança mais. Isto é verdade para a saúde mental e é verdade para todas, para todo e qualquer investimento do PRR. Não estamos a falar de fundos europeus, mas explicar que no caso particular da saúde mental, o PRR, aliás da saúde, o PRR não se destina a respostas, destina-se a estruturas. Está fora do PRR tudo o que são recursos humanos, porque os recursos humanos vão continuar a estar na dependência das decisões políticas e dos orçamentos de Estado. O último foi chumbado, mas vamos ter eleições, vamos ter obrigatoriedade de orçamentos gerais de Estado todos os anos e, portanto, tudo o que é recursos humanos vão continuar a depender dos orçamentos gerais de Estado. Aquilo que está previsto no PRR para a saúde mental e para as outras áreas todas são estruturas.
e a criação inclusivamente, de respostas no âmbito dos cuidados continuados, integrados. O PRR, quem responde dentro do PRR por a criação dessas e o financiamento dessas estruturas que prevêem 40 equipas de apoio domiciliário e 1000 lugares para os cuidados continuados de saúde mental, não é a saúde mental, são os cuidados continuados integrados. O dinheiro vem do lado dos cuidados continuados integrados. Do lado da saúde mental, e também é importante esclarecer que os cuidados continuados integrados não são a única nem a necessária resposta para muitas situações. Por exemplo, a desinstitucionalização e as respostas estruturais para a desinstitucionalização são da nossa competência, da nossa saúde mental, e estão efetivamente previstas no PRR. O que é que eu quero dizer com isto, resumindo e baralhando, para quem está um bocadinho, não está tão por dentro do assunto? Quero dizer que o plano que o PRR em todas as áreas, não só na saúde, mas em todas as áreas, está feito para contribuir para a implementação de estruturas, não de recursos humanos. E quer dizer que, do lado da saúde mental, não foram esquecidas também as necessidades, nomeadamente dos doentes das áreas forenses e dos velhos e novos crónicos que nós vamos ter sempre. Porque isto também me parece, é um bocadinho como a história da prevenção do suicídio. As estratégias preventivas do suicídio são necessárias, tendo sempre atenção que nós nunca vamos conseguir que o suicídio seja igual a 0. E aqui é exatamente a mesma coisa. As respostas reabilitativas na doença mental são necessárias, mas não podemos ficarmos só por respostas reabilitativas, do meu ponto de vista. Primeiro, porque muitas das vezes as pessoas adoecem numa idade suficientemente precoce para não se fazer uma reabilitação, mas sim uma habilitação. E, por outro lado, felizmente, em cada vez menos, porque houve desenvolvimentos de estratégias terapêuticas, quer farmacológicas, quer não farmacológicas, que diminuíram de uma maneira significativa a degradação que era o caminho último de uma doença mental grave. Felizmente amorteceram essa degradação obrigatória e inexorável, mas nós vamos ter que saber que, da mesma maneira que os oncologistas não tratam todas as doenças oncológicas, nós vamos ter sempre doentes crónicos a precisar de respostas fora das respostas reabilitativas. Eu não estou a dizer que estes doentes não merecem intervenção de reabilitação daquilo que ainda conseguem fazer, mas estou a falar de reabilitação no conceito da intervenção dos cuidados continuados integrados e na saúde mental. Os cuidados continuados integrados estão feitos, estão desenhados para respostas reabilitativas, não estão desenhados para respostas à patologia demencial, não estão desenhados para respostas a doentes crónicos que não vão nunca conseguir ser autónomos e, portanto, o PRR, de facto, também aí prevê a existência destas, não se vai resolver tudo, mas aí sim prevê também a existência destas respostas, nomeadamente respostas de desinstitucionalização. Damos então, se calhar, por concluído este último período da manhã, que se podia estender aqui, estar dentro